one-point game. Bryant for the win. Olá, eu sou Adelton Senna, você está no Talk Vendas, seu canal sobre vendas, negócios e motivação. Sejam todos bem-vindos e no vídeo de hoje vamos falar sobre mentalidade de um vencedor. E não podemos falar desse assunto sem mencionar Kobe Bean Bryant. Ele nasceu na Filadélfia em 23 de agosto de 1978 e faleceu em 26 de janeiro de 2020. Ele foi um jogador profissional americano de basquete, jogou toda a sua carreira como ala armador no Los Angeles Lakers, da National Basketball Association, a famosa NBA. Filho de Joe Bryant, ex-jogador da Filadélfia, ele é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Foi um dos poucos atletas a ser escolhido no recrutamento da NBA direto do ensino médio para a Liga Profissional Norte-Americana. Ao longo de 20 anos de carreira, ganhou 5 campeonatos da NBA, além de vários outros recordes individuais e com a sua equipe. Kobe, junto com o pivô Shaquille O'Neal e o técnico Phil Jackson, levou os Lakers a 3 campeonatos consecutivos da NBA, a chamada dinastia nos Estados Unidos, em 2000, 2001 e 2002. Após a temporada 2003-2004, Shaquille O'Neal saiu do time e Kobe tornou-se a estrela principal do Los Angeles. Depois desse breve resumo da carreira de Kobe Bryant, para você que não é fã do esporte e não sabia de quem se tratava, apesar de eu achar impossível alguém que não conheça essa lenda do esporte. Vamos direto ao tema do nosso vídeo de hoje, que é falar sobre a mentalidade de um vencedor. Em uma das últimas entrevistas concedidas por Kobe Bryant antes do trágico acidente que abreviou a sua vida, ele revelou algum segredo de como ter uma mente vencedora. E é o que vamos tratar no vídeo de hoje. Segundo Kobe, tudo começou ainda muito cedo com seus pais e professores. Pode parecer clichê, mas o fato de nossos pais nos ensinar que podemos conquistar tudo o que quisermos não é o suficiente. É importante eles deixarem claro que para isso temos que nos dedicar. E quando você é uma criança que cresce com essa crença de que o mundo é todo seu e que se você se dedicar e trabalhar duro para isso, você pode conquistar tudo o que desejar, você cresce com esta crença que é fundamental para o desenvolvimento de uma mentalidade vencedora. Kobe conta uma história interessante de quando ele tinha entre 10 e 11 anos de idade, ele jogava basquete em uma liga importante da Filadélfia. E durante aquela temporada, ele não conseguiu fazer sequer um único ponto. Obviamente, ele ficou arrasado e muito triste. Foi quando ele se lembra de ter aprendido a primeira grande lição com o seu pai. Ele conta que ao ver ele muito abatido, seu pai se aproximou, o abraçou e disse: "Filho, não importa se você fizer 0 ou 60 pontos, eu vou continuar te amando e vou estar aqui sempre lhe apoiando." A partir desse momento, ele se sentiu confiante e, apesar de muito jovem, começou a desenvolver uma visão de longo prazo, pois ele sabia que não iria se igualar àquelas crianças em apenas uma semana e que certamente ele não iria chegar ao nível deles nem mesmo em um ano. Então ele pensou que ele poderia fazer para diminuir o abismo que existia entre ele e aqueles garotos. E foi então que ele começou a se concentrar nos arremessos e passou longos 6 meses se dedicando a arremessar e somente treinar arremessos. Ele arremessava de diversos ângulos da quadra e a sua concentração era de ter o maior aproveitamento possível naqueles arremessos, diminuindo cada vez mais os erros. E na temporada seguinte, ele já estava um pouco melhor e já conseguia pontuar, o que lhe deu mais confiança para continuar treinando e praticando os seus arremessos. Quando ele chegou dos 13 para os 14 anos, já estava dominando completamente o jogo, ou seja, em apenas 2 anos ele já estava em um nível bem elevado para a sua idade. Obviamente, ele não esperava por esse resultado em tão pouco tempo. Mas por que isso aconteceu? Porque durante todo aquele período ele trabalhou os fundamentos, as bases do esporte.
Ele se concentrou naquilo que era fundamental no basquete. Agora reflita por um minuto sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. Qual é a base, qual o fundamento da sua atividade? Se você, por exemplo, é um vendedor, a sua base é o seu produto. E dessa forma você precisa conhecer o seu produto mais do que os seus concorrentes, para que você tenha uma vantagem competitiva. E esse é o seu fundamento. De nada adianta você querer passar para o próximo nível se não treinar bem a base. Por que Kobe Bryant superou aqueles meninos? Ele não podia se igualar à forma atlética e às habilidades naturais daqueles garotos. Mas ele aprimorou os fundamentos, cuidou da base e com isso ele conseguiu virar o jogo a seu favor. Lição número 1. Trabalhe os fundamentos e as bases do seu negócio ou atividade. Kobe passou do pior jogador da liga aos 12 anos para o melhor jogador de basquete do estado aos 14. E isso, como o próprio conta na entrevista, foi de uma forma muito simples. Segundo ele mesmo explica, é só fazermos as contas. Ele treinou de 3 a 4 horas diariamente durante esse período, enquanto as outras crianças treinavam 1 hora por dia, 2 vezes por semana. Com o volume de treinamento obsessivo que ele se impôs nesses 2 anos, com isso a evolução dele foi fenomenal. Ele deu saltos quânticos em relação aos demais garotos em função dessa determinação, disciplina e foco. Lição número 2. Mantenha o foco no seu objetivo e estude o seu mercado. Em outra parte da entrevista, Kobe é questionado sobre qual a importância de entender a psicologia do comportamento humano, de se trabalhar em equipe, ao invés de confiar apenas nos seus próprios dons e talentos. E ele, de uma forma resumida, explica que na nossa sociedade você pode fazer coisas fenomenais individualmente, mas nunca alcançará o seu potencial máximo se não for coletivamente. E você precisa se esforçar e saber como fazer isso. Lição número 3. Cerque-se dos melhores. Esteja sempre no melhor time. E se você for um gestor, monte a melhor equipe que puder. Em outra parte interessante da entrevista, Kobe fala sobre a importância de Phil Jackson na sua formação como atleta e como ser humano. Ele conta uma passagem interessante em que, em 2003, Shaquille O'Neal, até então o grande astro do time, havia sofrido uma contusão que o afastaria por um bom número de jogos daquela temporada. Foi então que Phil Jackson, o treinador da equipe, o chamou em sua sala e lhe disse: Kobe, preciso que você, a partir de agora, ligue as turbinas e marque o maior número de pontos que puder em cada partida. Preciso de você acima da sua média. Hoje perderemos o check por alguns jogos e preciso do seu talento. E a história conta que Kobe conseguiu por 9 jogos consecutivos fazer mais de 40 pontos por jogo, o que é uma marca impressionante para um único jogador. No penúltimo jogo da conferência, já totalmente recuperado da lesão, Shaquille O'Neal iria voltar às quadras. E outra vez o treinador chamou Kobe até a sua sala e lhe falou: Shaq está voltando e dessa vez preciso que você tire um pouco o pé do acelerador. Sem entender nada a princípio, ele ouviu atentamente as explicações do treinador, que de uma forma resumida lhe disse: com você jogando o que está jogando, Kobe, certamente chegaremos ao final da conferência. Porém, precisamos mais do que isso. Precisamos conquistar o campeonato. E para isso, precisamos do Shaq motivado. Rapidamente, Kobe entendeu a importância daquela conversa e pensou: Phil Jackson é um gênio. Lição número 4. Tenha sempre um mentor. Kobe jogou por 20 anos e nunca havia pensado no que ele faria após se aposentar. Aliás, a aposentadoria nunca havia passado pela sua cabeça. Ele amava o que fazia. Foi quando uma grave lesão no tendão de Aquiles o fez pensar que aquele poderia ser o fim da sua carreira e que ele poderia ter, de uma hora para outra, ter que começar novamente a sua escalada na base da montanha. Assim como ele fez no início da sua carreira como atleta. E até aquele momento ele não tinha a menor ideia de que montanha seria essa que ele teria que escalar, e aquele período lesionado o fez refletir muito sobre o que ele deveria fazer quando os seus dias de jogador de basquete chegassem ao fim. Lição número 5. Esteja sempre pronto para um recomeço. Kobe citou ainda nessa entrevista a figura muito querida por todos de um assistente técnico do time que carinhosamente
chamavam de Mestre Yoda. Por causa dos seus 82 anos de pura sabedoria e por diversas vezes, quando Kobe tinha ainda 21 anos, foi obrigado a assistir ao lado do Mestre Yoda a reprise de todos os jogos da temporada em um televisor e um videocassete, que era o auge da tecnologia da época, onde o Yoda passava jogadas em câmera lenta, avançava, retrocedia, para que Kobe pudesse ver toda a parte tática, os erros e os acertos em cada jogada. Isso fez com que ele aprendesse, com o tempo, a fazer uma leitura perfeita do jogo em quadra, o que lhe deixava mais confiante nas partidas. E ele dizia que aquilo era quase uma obsessão. Você deve querer que as coisas sejam o mais perfeito possível, dizia ele, mesmo entendendo que não existe perfeição, mas o desafio é chegar o mais próximo possível dela. Lição número 6. Reveja seus erros e acertos para que da próxima vez possa fazer uma leitura perfeita da situação e controlar o que puder. Mas para o final da carreira, Kobe começou a se interessar em analisar o estilo de jogo dos jogadores mais jovens da equipe e tentar ajudá-los naquilo que eles eram mais carentes ou deficitários. E isso durante um bom tempo passou a ser o maior desafio para ele naquele momento. Como ele poderia ajudar os mais jovens a se desenvolver? Ele não queria ser o jogador dominante, a estrela da companhia. O bem da equipe era interessante que todos estivessem no mesmo nível. Lição número 7. Não ofusque o brilho dos outros membros da equipe. Se puder, ajude com a sua experiência a fazer eles brilharem. No final, todos saem ganhando. Mesmo depois de aposentado, Kobe acordava todos os dias às 4 horas da manhã para treinar. Mas como é possível manter essa motivação sem um objetivo final, já que ele não precisava mais estar em forma para jogar? A sua resposta foi de que o fato dele acordar cedo todos os dias fez com que a sua filha de 15 anos, aspirante a atleta na época, se motivasse a acompanhá-lo nos treinos pela manhã antes de ir para a escola. E aquilo para ele era importante, viver aquele momento ao lado da sua filha, já que em função da sua carreira ele havia perdido várias datas comemorativas, ou por estar viajando ou concentrado para os jogos. E desta forma, fazendo isso, ele podia mostrar a ela que trabalhando duro, com amor e dedicação, ela poderia alcançar os seus objetivos. Lição número 8. Lidere pelo exemplo. A última pergunta da entrevista foi a seguinte: qual é a sua definição de grandeza? A sua resposta foi de que, para ele, a definição de grandeza era inspirar as pessoas ao seu redor. E essa também é a minha intenção com esse canal. Te inspirar e que você consiga inspirar outras pessoas e essas pessoas consigam inspirar outras pessoas e dessa forma estaremos criando algo que dure para sempre. Meu nome é Delton Senna, você está no Talk Vendas, espero encontrá-los no próximo vídeo. Obrigado por me assistir e até lá. A one-point game.